Uma palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse é o programa Amigos da Cidade, sou a pastora Jurema e quero deixar com você esse recado. Uma das coisas mais bonitas de Jesus Cristo em todo o seu contexto, porque tudo que ele fez foi lindo, maravilhoso, sobrenatural, humano também, porque ele também era homem. 100% homem, 100% Deus. E uma das coisas assim marcantes do seu ministério, da sua caminhada, e que nós deveríamos estar aprendendo com ele todo o tempo, é a humildade. A humildade de declarar quem ele era para uma multidão ou para alguns, ou quem sabe só para uma pessoa. Revelar-se e mostrar quem ele era, o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer uma transformação e também para trazer guerras e confusão no sentido de que uns torcem para um lado, outros torcem para o outro. Meus amigos e meus irmãos, amigos da cidade, Jesus, na sua humildade, na sua inteireza e na sua comunicação, ele mostra o seu poder, a sua autoridade. E quando ele morre lá na cruz do Calvário, ele mostra que o preço está sendo pago e tudo tem um preço. E o preço dele foi pagar com a vida para que nós tivéssemos vida. Mas ele ressuscita no terceiro dia. Aleluia! Ele ressuscita no terceiro dia. E então a mensagem fica completa para cada um de nós. Hoje eu quero deixar essa palavra para você. Que nós sejamos humildes para ouvir, humildes para entender, humildes para falar, humildes para agir. Sim. Que nós tenhamos uma comunicação séria, saudável, coerente, eficiente e que nós tenhamos, todos nós, uma comunicação dentro da sua vida, do seu lar, do seu trabalho, dentro da cidade que nós vivemos, que nós tenhamos uma comunicação verdadeira. Por quê? A verdade caminha conosco e a verdade nos faz a justiça. Que você desperte para ser um amigo da cidade. Que você desperte para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão. E que você aprenda com Jesus Cristo no seu evangelho. Seja humilde e saiba o que você está falando. Fale a verdade, sempre. Esse é o programa Amigos da Cidade. E eu sou a pastora Jurema. Fique comigo, porque nós temos um momento muito especial no nosso programa nessa manhã. Como eu disse para vocês, hoje nós temos uma convidada muito especial e que aquilo que ela nos traz abre a nossa mente, nosso conhecimento, para entendermos algumas coisas. E uma das grandes preocupações que eu tenho e que o programa tem, Amigos da Cidade, diz respeito à criança. Como nós tratamos as crianças, como nós educamos as crianças, o que nós podemos oferecer de melhor para as nossas crianças e como podemos detectar algumas coisas. Por isso nós trazemos aqui mais uma vez, ela já é uma pessoa conhecida de todas vocês, que tem acompanhado o programa Amigos da Cidade, e eu trago aqui esta menina especial, querida, né, que tem um sorriso bacana e que eu digo que ela tem uma expressão de falar que nos contagia, que é a Daniela, Silvia Daniela. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em ter você. Hoje o nosso assunto é o autismo. Isso, nós vamos falar sobre o autismo hoje. Nós conversamos na rádio ontem, tivemos um tempo muito especial lá na rádio. Foi pouco, né? Foi tanto pouco. De coisa que a gente tem para falar sobre esse assunto. Foi pouco e foi importantíssimo, né? Sobre o fato de como apresenta-se uma criança com autismo, como que isso é detectado. O que você me diz? O autismo, o diagnóstico do autismo é feito mediante uma série de características que você observa na criança. Então, não dá para considerar, ela tem uma determinada característica, então nós vamos fechar o diagnóstico baseado nisso. Não é possível. E o diagnóstico também é feito ao longo do tempo. Então, não dá para ser diagnosticada uma criança com autismo ainda bebê. Ela pode ter alguns sinais do autismo, mas o diagnóstico só é fechado a partir dos 5 anos. E precisa de uma série de profissionais. Com certeza. Para fechar esse diagnóstico. É feito por uma equipe multidisciplinar que compõe um psiquiatra,
um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, em alguns casos neurologista e psicopedagogo também. E como que uma criança se comporta? Como que o autismo se apresenta? O autismo é uma dificuldade, um transtorno na criança quando ela não consegue se relacionar com o outro, quando ela tem uma dificuldade na comunicação e quando ela apresenta também uma dificuldade no comportamento e na imaginação. Então, ela tem dificuldade nas coisas abstratas. Ela só atua naquilo que é concreto. Então, uma criança que demora muito para falar, uma criança que apresenta movimentos estereotipados em seu comportamento, isso tudo são características de pessoas com autismo. Daniela, você está há pouco tempo em Campo Mourão, você já está clinicando, nós sabemos disso aqui, mas você vem de uma cidade grande, Isso. Né, como São Paulo. Nessa sua maneira de vir de uma cidade grande para uma cidade menor, de atender lá numa cidade grande, como que você vê, lá de onde você vem? O governo se preocupa com as crianças que têm o autismo? Há uma situação de tratamento, de busca de recursos para que esse tratamento aconteça? O autismo, cada dia mais, vem sendo mais estudado. Então, as pessoas, por exemplo, os pais dos autistas, eles estão buscando cada dia mais conhecimento para poder lidar com seus filhos e para poder que seus filhos não sejam discriminados também. E isso tem trazido para o governo um certo olhar que antes eles não tinham. Então, a lei de inclusão em São Paulo está começando a funcionar muito bem. Para todas as deficiências em geral, mas também para o autismo. Então, eles têm se preocupado com a inclusão, eles têm se preocupado em capacitar profissionais para estar de olho nessa criança na escola. Não basta só colocar a criança autista dentro da sala de aula, é necessário ser feito um trabalho com os profissionais da escola, é necessário ser feito um trabalho em conjunto com a família, e isso eu estava começando a fazer lá em São Paulo, e a gente estava começando a ter um retorno muito bom em relação a isso. Hoje você está em Campo Mourão, a realidade que você tinha em São Paulo é outra. É um pouco diferente. Na verdade, as crianças com deficiências têm frequentado a escola regular, que a gente chama, né, o ensino comum aqui em Campo Mourão, mas ainda há um despreparo muito grande dos profissionais, dos professores, não porque eles não tenham conhecimento, mas é porque eles não foram formados para isso. Os professores não têm formação para lidar com a área da saúde. E o autismo, as características do autismo, como lidar com o autismo, é uma questão da saúde. E os profissionais da educação não têm formação, então não dá nem para a gente culpá-los. É porque eles não conhecem como que você trabalha com aquilo que você não conhece. Então, é necessário ainda um investimento da prefeitura para formação, capacitação, para eles poderem saber do que eles estão falando, do que eles estão fazendo, para poder agir com aquela criança com autismo ou com síndrome de Down, paralisia cerebral, qualquer tipo de deficiência. O autismo ele tem, digamos, nível 1, 2, 3, como que nós diagnosticamos isso? Diferentemente da síndrome de Down, que as pessoas acreditam também que tenha níveis, a síndrome de Down não tem. Mas o autismo é caracterizado por ser um autismo leve, um autismo moderado ou um autismo severo. Existe essa diferença mesmo nas características. Então, a criança que tem um autismo leve, ela sempre vai ter esse autismo leve até o fim da sua vida. Isso. Ela tem esse autismo leve até o fim da sua vida, mas que pode ser amenizado ou adaptado ao longo do tempo, principalmente se ela começou uma intervenção precoce com os profissionais que atuam com autismo. Se ela tem um autismo severo, né, já nasceu e, na verdade, no seu decorrer de vida, esse autismo severo se apresenta, quando ela for jovem, ela não vai ter a possibilidade de voltar a ser uma criança normal, ou uma pessoa normal. Ela sempre... Uma pessoa normal, ela é, certo. Mas ela não tem a capacidade de adaptação ao meio. Então, vai depender muito da família para poder oferecer uma qualidade de vida para esse adulto ou esse jovem. E ele vai sempre necessitar de um apoio, de cuidados.
Porque, normalmente, os autistas que são mais graves, os mais severos, eles não têm muita dificuldade para falar, às vezes eles não conseguem falar nada. Talvez o maior problema dele seja a comunicação. A comunicação, O exatamente. meio, a adaptação ao meio. Então, como ele não tem essa porta de entrada com o outro, ele precisa de alguém que o conheça muito bem para poder saber como que vai abordar o outro, como que vai mostrar do que ele precisa. Então, precisa de alguém que o conheça. Então, os autistas mais graves têm uma dificuldade maior. Mas não que eles não consigam ter uma qualidade de vida boa. Eles conseguem ter uma qualidade de vida boa. Muitos deles até conseguem achar uma atividade para poder fazer e conseguem realizá-la muito bem, muito bem. Com eficiência, né? Com eficiência. Isso é porque é um treinamento, né? Isso. É uma perseverança, uma constância. Tem que ter, para qualquer tratamento com um autista, é necessário ter uma rotina, que tem que ser feito um trabalho todo dia. Quando não é na clínica com algum profissional dessa área, é em casa. Os pais também têm que estar em sintonia com esses profissionais para que ocorra uma interação mesmo, uma sintonia mesmo com toda a equipe. Eu quero voltar com você no diagnóstico, a preocupação que existe sobre o diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser, primeiramente, os pais, a família, que vai observar no seu filho que alguma coisa não está dentro da normalidade. É isso? É isso. Os primeiros sinais, quem observa são os pais. Então, às vezes, a gente peca por não conhecer o desenvolvimento infantil. Ele não está falando, por exemplo, com 3, 4 anos, acha normal, ou ele não está tendo interesse por outros brinquedos e acha normal também. Então, é importante a gente observar. Eu observei que, quando eu vou abraçar, ele não gosta que eu abrace, ou ele fica muito interessado por brinquedos circulares. Então, ele fica olhando o ventilador, ele fica girando tudo que ele pega na mão, ele faz alguns movimentos estereotipados de bater as mãos assim. Isso tudo são algumas características que os pais podem observar. Na observação, os pais partem para a medicina, né, para uma consulta, para uma avaliação e para outros profissionais. Isso, é isso mesmo. Corre o risco, Daniela, de que crianças estejam sendo diagnosticadas ou, quem sabe, até tratadas por medicamentos que não seria o correto? Corre o risco. Na verdade, a gente está passível desse erro em qualquer situação, né? Então, corre sim o risco de o diagnóstico está sendo subestimado, digamos assim, né? Então, está passando e os profissionais que estão em volta, por não trabalharem com essa área especificamente, acabam perdendo alguns sinais que são importantes para fechar o diagnóstico. Então, um diagnóstico preciso seria o ideal que muitos profissionais estivessem conhecendo a história dessa criança. Com certeza. Não dá para ser fechado um diagnóstico de autismo sem ter a opinião de pelo menos 3 profissionais da área. Um psiquiatra, com certeza, um psicólogo, com certeza, e um terapeuta ocupacional, juntamente com o fonoaudiólogo, para os casos que têm o comprometimento maior da fala. Porque nos autistas leves a fala não é tão comprometida. E nos autistas leves, como a fala não é tão comprometida, existe a possibilidade de fazer exercícios para que ele venha estar, pelo menos, se comunicando melhor. Normalmente, o que acontece no quadro fonoaudiológico nos autistas leves é que eles demoram para falar e, quando eles começam a falar, eles repetem tudo o que eles ouvem. Então, eles repetem a propaganda da televisão, eles repetem a mãe brigando com eles, ou o pai dando bronca, eles repetem o que a professora fala na escola. Nunca tem um discurso próprio deles, é sempre uma repetição. Com o tempo e o tratamento fonoaudiológico, a gente consegue descobrir nessa pessoa alguém que tem o que dizer. Então, a gente busca esse desejo pela fala nessa criança. E aí ela passa a falar o que ela tem a dizer, e não só a repetição. Você, como uma profissional e que trabalha com crianças,
já trabalhou e trabalha ainda com crianças autistas, você diria que elas sofrem por aquilo que elas estão vivendo? Sim, eu acredito que sim. Não sei se há uma comprovação para saber a respeito disso, mas eu acredito que sim. Ontem nós falávamos com o Dr. Antônio Carlos aqui no programa e ele falava sobre o Alzheimer. E depois nós conversávamos, ele dizia que o bonito de tudo isso, né, na pessoa que tem Alzheimer, é que quem sofre é a família, mas ele não sofre. É né? verdade. O doente não sofre, ele não sabe que está passando, que esqueceu ou que não lembra mais, então ele não tem esse sofrimento. É verdade. Diferente disso, nós diríamos que a criança ou a pessoa que tem o autismo, ele sofre. por não Eu entender. acredito que sim. Ainda eu não sei se há uma comprovação em relação a isso, mas eu acredito que sim, porque depois, com o tempo, ele passa a desenvolver um afeto pela sua família. E ele, quando entra em alguns ambientes também, ele sente os estímulos chegando para ele de uma forma diferente, de uma forma muito mais invasiva. É como se você chegasse numa festa que a música está muito alta, num ambiente com 5 ou 6 pessoas, o autista sente aquela sensação, aquele incômodo, num ambiente que não tem tanta gente assim. Então, é muito desconfortável. Todos os estímulos, quando você toca uma pessoa com autismo, não chega um toque leve, como se eu encostasse na pastora agora. Chega um toque agressivo. Um toque invasivo. Então, que assusta essa criança. Que assusta, exatamente. Então, toda essa questão sensorial para o autista é muito grave assim para ele, é muito invasiva. Então, ele se sente um pouco retraído. Por isso que ele não gosta do contato. Por isso que, se você abraçar, em determinados momentos, é como se fosse uma agressão para ele. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. E eu acho que isso, quando a gente faz isso, ele sofre, porque está chegando de um jeito que não está bom para ele. Às vezes, a gente acha que passando a mão é um carinho gostoso que a gente faz, mas, em alguns momentos, é demais para eles. E eles não conseguem sentir da mesma forma que a gente. Dentro da normalidade, nós vemos assim, quando os bebês nascem, e todo bebê chama atenção. O Pedro, daqui uns dias, vai chamar a atenção de todo mundo, né? Principalmente ali na igreja, na sua igreja. Então, é normal que todo mundo queira tocar, queira pegar e mexe. Abraçar, beijar. E aperta. Né? Então, esse carinho, esse toque é desconfortável para a pessoa que tem autismo. Então, é necessário saber até que ponto que você pode ir. Num determinado momento, em autistas leves ou moderados, e esse toque acaba ele acaba entendendo como que é o processo, e aí ele faz naturalmente. Mas, em alguns casos, passa o tempo e isso não muda. Continua invasivo. Quero voltar, na verdade, a primeira pergunta que eu ia fazer para você, que eu deixei para agora. Realmente, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento que acomete, principalmente, a comunicação, a interação, a relação com o outro, e a imaginação. Então, a pessoa com autismo ela tem dificuldades nessas 3 áreas. O que eu chamo de imaginação? Ele tem dificuldade para entender uma piada ou para entender uma metáfora. Ele sempre age no concreto, naquilo que ele está ouvindo, ao pé da letra. Ele tem dificuldade de entender aquilo que está mais abstrato numa conversa ou numa roda de amigos, assim. Então, são essas áreas que são acometidas. A interação também é prejudicada, a comunicação, às vezes, é mais lenta e, às vezes, nem aparece a comunicação verbal. Tem que haver um outro tipo de comunicação com a pessoa que tem autismo, ou que a gente chama de comunicação alternativa, que a gente vai usar símbolos ou usar gestos para poder falar com essa pessoa. Nós não podemos ser radicais, nem de um lado nem do outro. Se temos uma criança em casa, não podemos pensar que essa criança tem algum problema e precisamos ficar fissurados em encontrar problemas. Exato. Mas também não podemos ficar totalmente alheios, dizendo não, nunca existe nada. É isso mesmo. A orelha sempre em pé, como dizem por aí, né? Precisa se preocupar, mas não se sobrepor a essa preocupação.
né? É necessário manter-se alerta, mas também não exagerar na superproteção também. Ao teu ponto de vista, nós como cidade, cidadãos, como município, como estado, pode-se fazer mais? Pode. Há aproximadamente 3 ou 4 anos, eles declararam o dia 2 de abril como o dia da conscientização ao autismo. E eles definiram uma cor para isso, é a cor azul. Então, isso é para lembrar as pessoas que existem pessoas com autismo e que estão necessitando de apoio da sociedade, e a sociedade, em alguns momentos, está fechando os olhos para isso. Então, eu desafio a Campo Mourão a ter um momento como esse, de conscientização da população, e o programa Amigos da Cidade está sendo fantástico nisso, porque está levantando um tema tão importante e oferecendo esse conhecimento para a população, para que, quando você encontrar alguém autista na rua, você saiba como lidar. Você não vai sair pedindo abraço, pedindo beijo. Você vai olhar... Ou rejeitando. Ou se escondendo, né? Ou mudando de lugar porque não sabe como lidar. É uma pessoa como outra qualquer, que necessita de um olhar, necessita de um cuidado, e é só você se colocar como cidadão mesmo, para tentar descobrir no outro aquilo que vocês podem ter em comum. Muito bom. Excelentemente bom. Essa sua informação e essa maneira como que você coloca para nós. Por quê? Porque todos nós, como cidadãos, precisamos entender que essas pessoas, elas estão próximas a nós. Exato. E nós não podemos ficar alheios. Talvez eu não tenha nenhum caso na minha casa, na minha família, na sua casa, na sua família, mas existem casos na cidade. Exato. E se estão na cidade, fazem parte da nossa vida. Exatamente, Né? É isso aí. E como podemos tratar esse assunto. Qual o conselho que você deixa para nós hoje? Eu acho que, às vezes, a gente trata o autismo como algo que está muito longe da gente. E, como a pastora lembrou, se está na nossa cidade, nos diz respeito. Então, eu queria que isso ficasse na cabeça das pessoas. Você que está em casa, que está vendo o programa Amigos da Cidade, as pessoas com deficiência em geral, que fazem parte dessa cidade, são problema seu também. Então, sempre que você perceber ou que vê alguém assim, procure identificar como que você pode fazer para tratá-lo normalmente, para tratá-lo da forma mais corriqueira possível, para que essa pessoa também se sinta parte dessa cidade, dessa sociedade. Daniela, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muito. Amém, amém. Você e o Pedro, que está chegando daqui uns dias. Daqui a pouco ele chega aqui. Nós vamos ao nosso momento de oração.